Oi, gente. Oi, turma 61, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e hoje nós daremos início a um novo capítulo. Nós vamos começar os nossos estudos do capítulo 4, que tem como tema, tem como título Recursos Naturais. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 12 e 13 da apostila de vocês. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. Então, gente, vamos nessa. O próprio título, já dá a ideia para a gente sobre o que vai ser tratado, qual tema será abordado ao longo do nosso capítulo 4. Esse tema, pessoal, é muito importante. Nós aqui, estudando geografia, é fundamental que a gente entenda o que são os recursos naturais, certo? A gente pode definir esses recursos naturais como sendo tudo aquilo que vem da natureza e que o ser humano utiliza para as mais diversas atividades, como, por exemplo, a prática da agricultura, da caça, da pesca, o extrativismo mineral, vegetal. Ou seja, nós podemos ver que os recursos naturais são elementos da natureza, por isso esse nome naturais, que são úteis para o ser humano. Eu diria que são mais do que úteis para o ser humano, que são fundamentais para que a nossa sociedade se desenvolva, certo? Então, a gente vai perceber que esses recursos naturais, eles são utilizados para a vida em sociedade, em todo o nosso processo de desenvolvimento, para as nossas atividades, das mais cotidianas, das mais básicas, para a gente poder sobreviver, até as atividades mais rebuscadas, atividades mais complexas. A gente vai perceber que os recursos naturais, eles podem ser renováveis ou recursos naturais não renováveis. Coloquei aqui no slide alguns exemplos, de alguns recursos naturais. Nós temos ali, frutas que são, que vêm da atividade da agricultura. Temos ali um extrativismo vegetal ocorrendo ali na árvore. Temos ali também exemplos de minérios. Temos exemplo também da energia eólica, vindo através da força dos ventos. Temos ali um recurso natural importantíssimo, que é a água, indispensável para o desenvolvimento e para o sustento da nossa sociedade. Então, vamos nos dedicar a entender um pouco mais sobre esses dois tipos de recursos naturais que nós temos, os renováveis e os não renováveis. Quando a gente fala dos recursos naturais renováveis, são os recursos que são considerados inesgotáveis, ou que não se esgotam facilmente, pois possuem rápida velocidade de renovação. Ou seja, quando a gente fala dessa ideia de renovável, quer dizer que um recurso natural ele tem essa possibilidade de se reabastecer. Aí os exemplos que a gente vai ter: a luz solar, os ventos, a água, as florestas, a energia obtida, por exemplo, a partir do calor que vem do interior da Terra. Todos esses exemplos são recursos naturais renováveis. Inclusive, pessoal, os ventos e a energia que vem do Sol, eles são muito utilizados para geração de energia. Ou seja, já são utilizados para abastecer a nossa sociedade de uma necessidade que nós temos, que é muito latente, muito importante, que é essa necessidade de energia, certo? Já quando a gente fala dos recursos naturais não renováveis, a gente está falando daqueles recursos que não apresentam a capacidade de se renovar e nem de ser inesgotável. Ou, por exemplo, eles não conseguem se renovar com rapidez, eles se renovam muito lentamente na natureza. Então, como eles se renovam muito lentamente, eles levam muito tempo para se renovar, a gente fala que eles não são renováveis. Os maiores exemplos são o petróleo, os minérios, o carvão, o ouro, como vocês podem ver aí no nosso slide, certo? Então, o que acontece? Quando a gente fala dos recursos naturais não renováveis, a gente tem que ter em mente que a exploração desse tipo de recurso
ela deve acontecer com muita sabedoria, de uma forma planejada, né? Já que a gente não tem essa capacidade de reposição, a gente tem que planejar o uso, né? Para não ocorrer problemas. Só que o que a gente consegue perceber? Que isso nem sempre acontece. É muito comum que os seres humanos, que as sociedades, explorem esses tipos de recursos de forma destruidora, sem nenhum tipo de planejamento. Se vocês perceberem, gente, principalmente o carvão, o petróleo, desculpa, que é um exemplo que a gente está usando aí, ele é extremamente utilizado. O principal derivado do petróleo, gente, é a gasolina, que move, né, os automóveis, os carros, eles são majoritariamente, né, movidos a esse derivado de um recurso natural não renovável. Se os recursos naturais não renováveis forem explorados com sabedoria, as suas reservas podem durar bastante tempo. Se os recursos naturais não renováveis não forem explorados com sabedoria, né, com planejamento, o que a gente vai acontecer? As suas reservas não vão durar tanto tempo, vão acabar com rapidez e a gente vai ter uma série de problemas derivados dessa escassez, né, da falta desses recursos. Se vocês pensarem, né, se a gente refletir sobre os usos dos recursos naturais, tanto os renováveis quanto os não renováveis, nós percebemos o quê? Como eu falei lá no início da aula, que nós somos extremamente dependentes desses recursos. Logo, a gente tem que usar eles com muita sabedoria. Certo, galera? Então, para a gente poder, né, fixar os conteúdos, deixa eu abrir aqui, vistos na aula de hoje, vocês devem fazer os exercícios diversos número 7, questões de 1 a 6, na página 13 da apostila de vocês, e nós também vamos ter a nossa atividade devolutiva número 1, referente, né, aos conteúdos do capítulo 4. Vocês devem explicar o que são recursos naturais renováveis e não renováveis. Dê pelo menos 2 exemplos para cada um. Essa atividade de vocês, galera, deve ter no mínimo 10 linhas. Então, caprichem, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.